Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eis-me aqui mais uma vez. Recentemente eu fiz um vídeo onde eu falei sobre o transtorno disruptivo de comportamento. E hoje eu quero falar sobre a psicopatia infantil. A psicopatia infantil. Aí vocês me perguntam, e a psicopatia pode ser descoberta tão cedo? A minha resposta é que sim, pois muitos dos comportamentos de pessoas psicopatas, esses comportamentos eles podem ser apresentados a partir dos 5 anos de idade. E um dos sinais mais comuns de comportamentos psicopatas é a falta de empatia. Por exemplo, crianças que não têm empatia por nenhuma outra criança, que costuma machucar animais, outras crianças. Lembrando, não estamos falando em casos isolados, até porque crianças precisam ser moldadas. Não estamos falando daquelas crianças que fazem de forma inconsciente, onde pega um animalzinho de mau jeito, puxa o gatinho pelo rabo, fica chacoalhando, não liga de espremer o gatinho. Não. Eu estou falando de crianças que são conscientes dos maus tratos que estão cometendo com outras crianças e com animais também. Eu me refiro àquelas crianças que sentem prazer em ver animais e outras crianças sentirem dor. Elas sentem prazer na dor do outro e não se compadecem. Então, aí se nós formos estudar, vermos o histórico de alguns psicopatas, adultos mesmo, se nós vamos observar a infância desses psicopatas, eles tinham prazer mesmo em torturar os animais, eles tinham prazer em maltratar outras crianças. Foram pessoas que na infância não se arrependiam dos seus erros, pois psicopatas na infância eles não sentem culpa do erro cometido, eles não se preocupam, eles não sentem culpa quando eles mentem. Crianças com comportamentos psicopatas são crianças que vão fazer de tudo mesmo, para quebrar as regras impostas tanto pelos pais, como pela escola, como por qualquer uma outra pessoa. São crianças que não vão demonstrar nenhum comportamento de arrependimento e o comportamento vai ser de rebeldia, onde elas farão de tudo, vão fazer o possível para que venha desafiar a outra pessoa. Elas não se preocupam com as consequências do que vai acontecer quanto às suas falhas. E nesse caso de crianças e adolescentes, por mais que nós percebamos esses comportamentos psicopatas, nós não podemos considerá-las como pessoas psicopatas. Até porque, como são seres que ainda estão em desenvolvimento, o máximo que nós podemos é considerar como transtornos disruptivos de comportamento. Se nós observarmos, qualquer criança, a partir do momento que nós colocamos até na educação infantil, para que haja socialização, a criança normalmente ela vai conseguir se compadecer. Quando uma outra criança, um coleguinha cai, se machuca e sai chorando, ela vai olhar e vai ficar com aquela pena da criança, vai sentir a dor da criança, vai se preocupar para saber se a criança está bem. Já a criança com tendência à psicopatia já vai ser totalmente diferente. Ela já vai ser uma criança mais fria, ela não vai se preocupar se o outro está chorando, ela simplesmente vai pensar nele mesmo. Aí você me pergunta, Josi, como os pais podem identificar uma criança com tendência psicopata? Então, fica um pouco difícil para os pais conseguirem identificar, até porque os pais estão mais envolvidos emocionalmente e não conseguem ter essa percepção. Pode imaginar que faz parte do desenvolvimento. Então, eu posso afirmar para vocês que é mais fácil
da equipe pedagógica ter essa percepção. Por quê? Porque são crianças que não conseguem interagir socialmente de uma forma saudável, são crianças que vão se envolver mais em brigas, são crianças onde os pais terão que se fazer muito presente na escola por serem chamados constantemente. E as brigas não necessariamente que elas vão se envolver diretamente, e sim, elas podem manipular outras crianças a brigarem por elas. Infelizmente, essas crianças vão dar continuidade com mentiras, com omissões, com comportamentos e alterações de conduta pequenos, onde pode ser também o transtorno desafiante de oposição, o transtorno de conduta, o transtorno de personalidade também, mas vale lembrar que não é necessário que toda criança que vai desafiar os pais, que vai desafiar na escola, esteja com esse transtorno. Não, porque toda e qualquer criança ou adolescente pode passar por essa fase, sim, de tentar desafiar pais, tentar desafiar os professores e quem assim surgir na frente deles. Mas é como eu disse, não são fatos isolados, tem que ser observado todo um conjunto. E tenha certeza que em alguma época da vida, o filho, a filha de vocês vai desafiar para ver até onde vai o seu limite. Mas falando em relação a observar todo o conjunto, aí tem que observar se existem quadros mais graves onde começam a surgir furtos, as crianças ou adolescentes, na verdade vamos falar agora, aumentar para chegar aos adolescentes, eles começam a maltratar ainda mais os animais, a queimar propriedades públicas. Se isso acontecer entre os 15 e 16 anos, infelizmente, nós podemos considerar como um transtorno de personalidade e já é o momento de ligar o sinal de alerta. O meu conselho é o seguinte, que os pais devem viver em constante vigília das crianças desde a infância. E se surgirem queixas, e essas queixas se tornarem constantes, busque por ajuda. Porque o que nós costumamos ver muito é que surgem as primeiras queixas, muitas vezes, a escola procura os pais, mas de certa forma essas queixas, o que acontece termina sendo camuflado, como se os pais acreditassem que, como eu disse, isso é só uma fase, eles acreditam que isso é só uma fase, que tudo vai passar sim, se tiver uma intervenção, se tiver um acompanhamento. Do contrário, a tendência é só progredir esses comportamentos. Se, por exemplo, você está diante de uma criança onde ela te desafia com maior frequência, vou dar exemplos. Você manda a criança tomar banho e a criança simplesmente diz, não vou. Ou você vê a mentira que é notória, a qual essa criança expressa e ela não tem sentimento nenhum de culpa por estar mentindo. Se por acaso essa criança responde com muita frequência, é rebelde com você, com os professores, se essa criança esconde as notas para que não seja punida, então nós podemos estar diante de um transtorno desafiante opositor, que isso pode também desaparecer espontaneamente ao longo do tempo, desde que saibamos como administrar essa situação. Do contrário, este quadro pode se agravar, infelizmente. E esses casos mais graves, eles podem evoluir para um transtorno de conduta, onde a pessoa vai machucar intencionalmente, vai usar do vandalismo
e ainda nós não podemos considerar como transtorno de personalidade, até porque o adolescente ele ainda não tem sua personalidade definida. E o que vai acontecer é que vai precisar de uma ótima estrutura familiar, uma escola preparada e uma excelente equipe multidisciplinar para fazer os acompanhamentos com as intervenções precisas para que esses quadros não venham evoluir. E o que eu tenho a dizer a vocês é que o ambiente influencia muito na personalidade dessas crianças psicopatas. Para quem não conhece, eu indico que assista o documentário A História de Vida de Mary Bell. A criança psicopata que com apenas 11 anos ela já tinha um grande histórico. Ela tinha históricos de roubo, ela depredou creche e apenas com 11 anos ela tinha matado 2 crianças. É um caso chocante, mas que vale a pena assistir para quem tem curiosidade no assunto. Então, meu recado é hoje mais para as escolas. Se você percebeu que tem um aluno na escola com comportamentos semelhantes ou até mais, que eu não tive condições de falar aqui por conta do vídeo para não ficar tão extenso, eu aconselho que converse com os pais, oriente para que procure uma ótima equipe multidisciplinar, para que essa criança venha a ser acompanhada, para que um caso tão complexo venha a ser trabalhado de uma forma precisa. Não é que haja cura, infelizmente não há cura, mas se faz necessário que a criança tenha um ótimo acompanhamento para que ela saiba como lidar com essa situação, para que ela saiba como lidar com esse comportamento. E se faz necessário que haja essa união entre família e escola, para que a criança não deixe esses acompanhamentos, para que não deixe o tratamento. E outra coisa, crianças que tiverem algum diagnóstico semelhante, é necessário que a escola também seja trabalhada para que ela não seja excluída, para que ela não seja vista apenas como um futuro bandido. Então, se houver esse comprometimento da família, juntamente com a escola e a equipe multidisciplinar que trabalhará essa criança, esse adolescente, eu afirmo que pode haver reversão do quadro, sim. Não existe remédio, até porque não é uma doença semelhante à depressão. O que vai existir são terapias nas linhas de mudanças de comportamento. E se por acaso fizer necessário de usar medicamentos, esses medicamentos já serão para outros sintomas que aparecem juntamente com ansiedade, que pode vir diante desse problema, a depressão, ou seja, são para problemas que são as comorbidades já da psicopatia. Então, por hoje é só. Estou muito feliz por poder compartilhar sempre conteúdos riquíssimos com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mandar sugestões, fiquem à vontade. Um beijo e até breve. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.